anos atrás que o que é que faz mais barulho? É um camburão vazio, jogado de uma ribanceira para baixo, ou um camburão cheio? O que faz mais barulho é o camburão vazio. Então tem muitos que fazem muito barulho, mas não tem o poder do Espírito Santo. Age pela emoção. Deus, Ele procura homens para encher do Espírito Santo. Quando o Senhor Ele visitou Manoá, em que a mulher de Manoá era estéril, e o que o Senhor disse, que a mulher de Manoá ia ter um filho, e que aquele filho ia ser nazireu, e que não ia passar navalha na cabeça daquele homem todos os dias da vida dele, não deveria beber bebida forte, e que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, estaria com ele enquanto ele tivesse firmado uma aliança. E a aliança era para ele não revelar o segredo que ele tinha acerca da sua força. Tudo que ele fazia era concedido por Deus, e tudo que ele ia agir era concedido por Deus, enquanto ele estava com a aliança firmada. Olha para mim, por favor. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus, o nosso Deus, nunca e jamais vai quebrar uma aliança com o homem, mas sempre é o homem que quebra a aliança com Deus. De que maneira? Desobedecendo às ordenanças que ele dá. Aí o homem quebra a aliança com Deus. Agora observe, quando Sansão ele enfrentava, quer seja animais ferozes, quer sejam os seus inimigos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomava conta de Sansão, e na hora que tomava conta de Sansão, ele vencia os seus inimigos. Uma certa feita, ele pegou um leão, usado pelo Espírito Santo, e mandou o leão no meio. Era a força de Sansão? Não, era o Espírito Santo que estava na vida de Sansão, porque ele continuava com a aliança firmada com Deus. Você está me entendendo? Mas certa feita, quando ele queria lutar contra os filisteus, a Bíblia diz que no campo ele correu. Imagine vocês, uma raposa corre demais. Uma raposa tem uma velocidade muito grande, muito mais além do que um homem normal. Mas Sansão, ele não era um homem normal. Ele tinha o poder do Espírito sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele correu no campo e ele pegou 300 raposas e amarrou cauda com cauda e tocou fogo na seara dos filisteus. Era Sansão? Não, era o Espírito Santo na vida de Sansão. Por quê que o Espírito Santo agia na vida dele? Porque ele estava com a aliança firmada. Olhe para o seu irmão e faça uma pergunta para ele: você já quebrou a aliança com Deus alguma vez? Existe algo que nós temos que entender, que Deus ele está prontamente a agir na vida da pessoa. Um certo dia eu estava evangelizando na rua, ali no bairro de Jorge Teixeira, e eu parei de evangelizar e eu fui descansar na casa de uma irmã. E de lá deu para ouvir um grupo de pessoas gritando, e um dizia bem alto: sai, sai, em nome de Jesus, sai, sai. E eu fiquei ouvindo aquilo e disse: meu Deus, o que é isso? Sai, sai em nome de Jesus. Aí eu peguei, levantei e eu me direcionei
até onde eu estava ouvindo aquela voz. E quando eu olhei, tinha um jovem e outras pessoas lá, em frente a um terreiro de macumba. E eles estavam tentando expulsar o demônio de uma mulher que estava possessa, em frente ao terreiro de umbanda, de macumba. Eu peguei e fiquei olhando, ele olhou para mim, ele estava suado, cansado. E ele olhou para mim, quando ele olhou para mim assim, parece que ele disse: poxa, alguém veio me dar uma força aqui. E eu peguei e me aproximei, e aquela mulher partiu para cima de mim, eu dei a ordem. Eu mandei ela se quietar, o inimigo se quietar, que estava apossado nela. E o inimigo se quietou. E eu peguei e disse: se ajoelha, se ajoelhou. Eu dei a ordem em nome do Senhor, e o inimigo saiu da vida daquela mulher. Depois nós entramos dentro do terreno de macumba, que ela tomava de conta. E Deus fez um grande mover ali naquele lugar. Agora escute. Eu acredito que, não sei se por falta de fé, eu não sei se ele tinha quebrado a aliança com Deus, ele não estava conseguindo expulsar aqueles demônios que estavam na vida daquela mulher. Quem sabe ele já tinha conseguido algumas vezes na igreja que ele congregava, ele ia ir por diante, mas naquela hora ele não conseguiu. Eu não sei o que houve, eu só sei que depois ele me agradeceu muito, e eu peguei e eu disse: vá, evangelize ela e ganhe ela. E eu fui para casa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o homem ele deve manter a sua aliança com Deus, para poder o Espírito do Senhor estar agindo na vida daquele homem. Enquanto ele estiver ali firmado, Deus está firme com ele. Enquanto Sansão ele estava cheio do Espírito Santo, e que ele não revelava de onde vinha o seu poder, Deus manifestava o poder dele na vida de Sansão. A Bíblia diz que ele pegou um portão, e que aquele portão da cidade, usado ele pelo Espírito Santo, ele matou seus inimigos. Quem era? Era o poder de Sansão? Não, era o poder do Espírito Santo na vida dele. Imagine vocês, ele pegou uma queixada de jumento, ele pegou um maxilar, uma mandíbula, uma queixada de jumento. Os inimigos vieram contra ele, e ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Pastor, quantos? 1000. Só ele. Ele conseguiu, só ele. Mas era o Espírito Santo que estava agindo na vida dele. Ou seja, Deus nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder. Tem um pregador que disse: poxa, se com uma queixada ele matou 1000, imagine se ele tivesse pego o jumento todinho. Mas era o Espírito Santo na vida dele, querido. A aliança era firmada. Ei! Quando a aliança é firmada com um homem firma a aliança com Deus, é muito maravilhoso. Eu não sei, eu acredito que todos que estão aqui já andou com um amigo, sei lá, um parente do lado na rua, aí vocês vão conversando um com o outro, sim ou não? Sim, vai conversando com o seu amigo, com o seu parente, com o seu irmão, com a sua mãe, eu sei, seja lá quem for, você vai conversando, ou seja, você não está sozinho. Assim é um homem com Deus quando tem uma aliança, ele conversa com Deus. Ele é um amigo, ele tem um diálogo muito aberto com Deus, ele fica ouvindo a voz de Deus, todo instante que ele falar, Deus está prontamente a responder para ele, porque ele continua com a aliança firmada com Deus. Ei, era muito bonito. Os homens, quando viam Sansão, eles temiam, eles ficavam com medo. Alguns tinham inveja de Sansão, porque não
existe coisa mais linda do que ver um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Mas é triste ver um homem e uma mulher vazio do Espírito Santo. Não ter nada do Espírito Santo na vida. Não transmite nada. A palavra vai que nem um vento. O que ele fala, o que ela fala, vai que nem um vento. Ele canta, ela canta, mas não sai nada. Ninguém sente nada, porque é vazio. É vazio. Não tem nada para transmitir. É vazio. Mas é muito bonito quando vê um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas olham e dizem, realmente esse é homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Eu quero andar com ele. Eu quero me vestir como ele se veste. Eu quero falar como ele fala, como ela fala. Eu quero andar como ele anda. Eu quero andar como ela anda, porque é muito bonito ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Certa vez, Moisés estava falando ali com os anciãos, 70 anciãos, e na hora que ele estava falando, saiu o Espírito de Moisés, que era cheio da glória de Deus, e encheu os 70 anciãos que estavam ali. E a Bíblia diz que todos começaram a profetizar, todos começaram a se maravilhar com aquilo que saía, algo que saía de sobrenatural da vida de Moisés. Josué estava do lado e disse, ei, o que é isso que está acontecendo? Que negócio é esse? Ele disse, tem ciúme de mim? Quem dera a Deus que todos fossem cheios do Espírito Santo. Inveja. Tem pessoas que têm inveja. Ele só quer ser, ela só quer ser quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Só quer ser, não, é sim, cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Agora é horrível ver uma pessoa vazia. Deus, ele disse, olha, não vai passar navalha na cabeça de Sansão. Não passará navalha enquanto ele viver. Ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, e ele gostava demais de Dalila. E Dalila foi alugada pelos inimigos de Sansão. E Dalila deu ouvido aos inimigos de Sansão. E disse, olha, descobre onde que está o segredo dessa força. Descobre onde que está o segredo, esse grande segredo que o teu marido tem, para que nós possamos lançar a mão sobre ele. E ele estava deitado com ela. E ela chegou, olhou para ele e disse, tu me ama mesmo? Está ouvindo, homem? Tu me ama? Mostra que tu me ama. Tu me ama mesmo? Mostra que tu me ama. O que tu queres, Dalila? Revela o teu segredo, de onde vem esta força. Foi o único homem, desculpe a expressão que eu vou usar, o único homem que enquanto mentiu nunca pecou. Foi Sansão. No dia que ele contou a verdade, ele pecou. De onde vem a tua força? Ele disse, é o seguinte, se me amarrar com 7 vigas, 7 cordas bem novinha, me amarrar, já era, vai acabar a força. Aí ela colocou ele no colo, dorme neném, ele dormiu, amarrou ela com aquelas vigas bem fortes, né, bem novinha, e ficou lá. Aí ela pegou ela e disse, Sansão, você acorda que os teus inimigos vêm contra ti, Sansão. Aí ele deu um salto, a Bíblia diz que aquelas velhas, aquelas amarrilhas, aquelas cordas
caíram como se tivesse queimada no chão. Ele se levantou, se espantou, quebrou todas as cordas. Aí, cadê os meus inimigos? Tu mentiu para mim. Tu não me amas, do céu. Tu é um mentiroso. Tu disseste que se te amarrasse com as 7 cordas novas, a tua força era eliminada. Me diz onde que está a tua força. Ei, nós somos uma só carne. Escuta, homens e mulheres. Nem tudo a gente deve contar para a mulher, nem tudo a gente deve contar para o marido. Ah, mas é só uma carne. Cuidado. Cuidado. Escute, existem mulheres, algumas mulheres, não são todas, claro, que o marido está trabalhando, se acontece alguma coisa em casa, ela fica lá na porta, está esperando. O pobre coitado está trabalhando, suado, o problema lá no trabalho dele, e pegando o amarelinho, e aquele negócio todo, tendo de ser assaltado, aquilo todo. Aí chega em casa, sabe o que ele quer? Ele quer descansar, tomar um banho, tomar um Nescafé, relaxar um pouquinho, sentar. Mas a mulher está lá na porta, nem se arrumou, está lá fedendo a alho, a cebola, nem se arrumou para encontrar o marido. Mas, ei, eu quero te contar uma coisa. O que aconteceu aqui? Pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu? O cachorro fez isso, a galinha fez isso, o menino é de um lado para o outro, já quebrou meu celular, já bateu não sei aonde, sabe? A minha vizinha estava falando mal de mim, e não sei o que. Cara, meu Deus, eu vou voltar. Eu acho que eu bati na porta errada. Olha para mim, por favor. Onde que está a tua força, Sansão? Tu nem me ama. Olha, lágrima de crocodilo. Nem gosta de mim. Tu mentiu para mim. Sabe? Ele pegou e disse: tá bom, eu vou revelar onde que está a minha força. A minha força está no meu cabelo, nas 7 tranças que eu tenho. E se for cortado, eu vou perder o poder de Deus que está na minha vida. Na hora que ele começou a falar, a revelar a verdade, ela colocou novamente ele no colo, fez carinho para ele dormir. Quando ele dormia, ela pegou e cortou o cabelo dele. Que diria um homem que com uma queixada de jumento matou 1000 pessoas? Que diria que um homem cheio do Espírito Santo pegou o portão da cidade e matou muitas pessoas, seus inimigos? Que diria um homem que ele bandou um leão com as mãos? Era um homem temido, cheio do Espírito Santo. E agora, aquele homem que tinha pego 300 raposas no campo e tocou fogo na seara dos filisteus, e agora este homem tinha revelado o seu segredo, que Deus disse que não era para revelar, não era para contar para ninguém, era para se manter em segredo, era entre ele e Deus. A aliança era firmada, era algo tremendo de sobrenatural. Nem tudo que Deus fala para a gente nós devemos falar. Olha para mim, por favor. Nem tudo que Deus fala para a gente devemos falar. José lhe contou o sonho dele. Foi Deus que, quando contou, o negócio pegou lá dentro da casa dele. Os irmãos não andavam com ele, não falavam com ele pacificamente.
Depois ele contou outro sonho e disse: não, bora fazer o seguinte, agora passou do limite, vamos matar. E nem tudo nós devemos revelar o que Deus fala para a gente. Nem tudo nós devemos contar. Nem tudo. Tem coisas que é para contar, mas tem coisas que é intimidade de Deus contigo, tu com Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Ah, mas pastor, sabe, eu gosto de contar o que Deus, nem tudo, meu amado, minha amada, é para contar, fica quietinho. Aquela revelação, algo que é de sobrenatural, muito tremendo que Deus falou para ti, é um segredo de Deus contigo, Ele só revelou para você. Guarda. Aleluia, glória a Deus. Sansão revelou o segredo. Quando ele revelou o segredo, o negócio pegou. A mulher cortou o cabelo dele. E a mulher fez, né, ele dormir, depois ele cortou o cabelo dele. Aí disse: teus inimigos estão vindo, Sansão. Quando disse isso, que ele pulou, ele caiu. Porque a Bíblia diz, olha para mim, que não sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha saído dele. Já pararam para pensar? O Espírito do Senhor, ele é sensível. Tem muita gente que pensa que está e não está. Tem muita gente que pensa que tem e não tem. Está afastado a quilômetros. Está a quilômetros longe. Mas ele pensa, ela pensa que está. Só porque ela fala bonito, só porque ele fala bonito, só porque ele canta bonito, só porque ela canta bonito. Pensa que dá, mas não dá. Você está me entendendo? Sim ou não? Não sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele? Não sabia. E ele pegou, ele teve um salto e agora ele estava enfraquecido. Porque toda pessoa que perde o poder do Espírito Santo, ele fica frágil, ele é fraco, e o inimigo faz o que quer. Aí os inimigos de Sansão pegaram ele, furaram os olhos dele. Imagine vocês, os homens pegaram Sansão, furaram os olhos dele e foram levando na rua, todo mundo olhando. Porque, rapaz, estão levando, olha quem está ali. Sansão, o que foi que houve? Fofoca nacional. O que foi que... ele pegou. É por isso. Ele pegou. Está vendo só? Tá aí o homem de Deus. Que? Tu viu lá na rua quem ia passando os olhos furados, careca? Tu viu quem passou lá? Não quer? O tal de Sansão. Qual? Aquele da revolta, aquele lá. O que foi que pegou? Quem foi que você viu? Tal de Sansão. Qual o juiz? Aquele mesmo que se sentava e julgava o povo de Israel. Quem é? Sansão. Aquele lá que pegou uma queixada de jumento, que a gente até guardou para fazer uma relíquia aqui, da queixada de jumento, que ele matou mesmo. É aquele. O que foi que os olhos estão furados? Para com sério? Cortado o cabelo dele. Não, é brincadeira. Fofoca nacional. O homem de Deus está acabado. Porque quebrou a aliança. Diga bem assim para o seu irmão: você sabia que enquanto o homem estiver com a aliança firmada, não serve de palhaço dos outros? Enquanto o homem estiver com a aliança firmada com Deus, ele não é palhaço de ninguém. Sabe de que o grande homem de Deus chamado Sansão se transformou? Em palhaço. Se transformou
no palhaço. As pessoas bagunçavam com ele. As pessoas pegavam, cutucavam ele, as crianças pegavam, cheio do demônio, cutucavam ele, furava ele, aí começava a rir, sabe onde que começava a rir dele? Lá no templo de Dagon. Aí, queremos um espetáculo, quem? Vamos chamar o palhaço. Quem? Lá vem o palhaço. Quem é? Mas aquele não era Sansão, agora é palhaço dos incrédulos. Todo mundo bagunçava com ele, porque o Espírito Santo saiu dele, mas porque ele quebrou a aliança. Olhe para o seu irmão e diga bem assim: está na hora, se tu quebrou a aliança, de renovar novamente, enquanto tu não está sendo palhaço dos incrédulos. Dê uma salva de palmas, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, louvado é teu nome, Senhor. Glória a Jesus, exaltar é teu nome, Senhor, para sempre. Obrigado, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai ter uma festa, vai ter uma festa aqui. Sansão ainda não aguentava mais. Ele ficou colocado em lugar de um jumento, de um animal de carga. E ali ele pegava todo dia, ele tinha que morrer. Aquele moinho muito grande, carregando aquele moinho. E a base de pancadas, de peia. Sabe o que é peia? Não era pouco, não era muita peia que ele levava. Ele todo dia ele apanhava, e não era pouco, não. Ei, olhe para mim, por favor. Tem pessoas que estão sem o Espírito de Deus, apanha, mas não aprende que existe um escape. Pastor, e qual é o escape? Arrependimento, pedir perdão e renovar a aliança. Se arrepender, olhar para si e ver que é culpado e pedir perdão. Se policiar e ver que Deus não tem culpa de nada, que Deus não quebrou a aliança, foi Ele que quebrou a aliança e Ele precisa se arrepender e pedir perdão. Aleluia. Sansão estava acabado, Sansão ele estava cabisbaixo. E agora, espetáculo, mais uma noite de espetáculo. Sansão não sabia o que era noite e o que era dia, porque ele estava certo. Toda pessoa é assim, quando sai o Espírito Santo. Ele não sabe que é noite nem dia, ele só vê escuridão. Ele é cego. E a Bíblia diz, queridos, que foram chamar Sansão. E o garoto chegou e disse: Sansão, está na hora de te levar, Sansão, para mais um espetáculo, Sansão. Sansão pegou e disse: Deus, arrependo-me de ter quebrado a aliança contigo. Aleluia, glória a Jesus. Deus, conceda-me pelo menos mais uma única vez o teu Espírito na minha vida.
Aleluia. Para que eu me vingue dos meus inimigos, Deus, completamente arrependido. Deus, me conceda somente mais uma vez, Deus. Escute, o arrependimento move as mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me perdoa, Deus. A Bíblia não narra, mas quem sabe lá do alto pegou e disse: eu te perdoo. Está firmado mais uma aliança contigo. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, Jesus, aleluia. Sansão pegou, falou para o moço que foi buscar ele. Disse: faz o seguinte, me coloca entre os pináculos do templo que segura o templo. Me coloca entre os dois pináculos do templo e sai fora do templo de Dagom. Vai embora, porque Deus hoje vai entregar os meus inimigos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu sei você. Mas quando o Espírito chega na vida do homem, o Espírito Santo chega na vida do homem, ele diz logo assim: o reforço chegou, a força chegou, eu não estou só, o Espírito Santo está na minha vida, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. As obras que eu faço não é de mim mesmo, mas o Espírito que age em mim é que faz todas essas coisas. E o garoto levou Sansão e colocou entre os dois pináculos do templo. E Sansão se apoiou do lado esquerdo no pináculo e se apoiou do lado direito com as mãos no outro pináculo do templo. E ele bradou em alta voz, chamando o poder de Deus sobre a vida dele e dizendo para que Deus manifestasse o poder dele de uma forma sobrenatural em sua vida pela última vez. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e Sansão voltou novamente com a força que tinha dado pelo poder de Deus e empurrou o pináculo para o lado direito e o outro para o lado esquerdo, e veio abaixo o templo de Dagom. E a Bíblia diz que Sansão, na sua morte, matou mais inimigos do que quando ele estava com vida. Porque Deus é fiel quando o homem clama a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, existe uma enorme necessidade de cada um de nós buscarmos diligentemente o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu li no início desse sermão: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho que olhar para a minha vida, olhar para o meu ser, para a minha alma, e ver que eu sou completamente carente do poder de Deus sobre a minha vida e me envolver no poder de Deus. Glória a Jesus. Pastor, eu não consigo. Pastor, você consegue sim, porque você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Pastor, será que Deus me perdoa? Perdoa sim, e Ele vai habitar na tua vida. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Eu não ensaiei nada com o grupo de louvor. Eu vou pedir que eles toquem o hino. Se alguém puder desligar essa luz, por favor. Nunca cantei esse hino aqui. Aleluia, Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Está na hora, querido, de reconhecermos
que precisamos de Deus, que precisamos do seu Espírito, que precisamos do auxílio. Aleluia. Está na hora de pedirmos socorro. Está na hora de pedirmos para o Espírito Santo vir sobre a nossa vida. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, canta no peito. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu.
Mas enchei-me do Espírito. Vamos orar para que o Papai do Céu possa nos abençoar mais e mais. Vamos orar para que o Papai do Céu nos conduza de volta para a nossa casa, debaixo da sua proteção. Vamos orar para o Papai do Céu abençoar a nossa família, os nossos familiares. Vamos orar para o Papai do Céu não deixar faltar o alimento, o pão nosso de cada dia. Foi dito que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Vamos orar para que o Papai do Céu, este final de semana, Ele abençoe o nosso Brasil. E que o homem que vai ser eleito presidente do Brasil seja da vontade de Deus. E que ele venha lutar pela família, lutar pelo povo brasileiro, que ele venha ser contra as drogas, contra o aborto, contra tudo aquilo a qual corrompe o homem e a mulher. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graça por tudo que tu tens feito, Senhor. Pedimos a ti, meu Deus, algo, Pai, que tu abençoe, meu Deus, a nossa vida, Pai, a nossa família, nossos familiares de uma forma sobrenatural. Sabe, Deus, foi firmada uma nova aliança contigo, Deus. E agora, meu Deus, teus olhos, os teus ouvidos estão atentos para nossas orações, meu Deus. Oh, Yeshua HaMashiach, abençoe, meu Deus celestial, Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Abençoe de uma forma sobrenatural Jerusalém. Abençoe, meu Deus amado, o Brasil. Que os governantes, Pai amado, da cidade de Manaus